Oriente Médio, Norte da África, e alguns julgamentos vão afetar todo o mundo, mas a maioria será naquela área do mundo, especificamente o reino dele. O 5º versículo nos diz como ele vai ser capaz de enganar todo mundo. Pode ler, por favor. E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. Farão-se afirmações fortes e o nome de Jesus será ridicularizado. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Apesar do seu poder, o Senhor ainda controla os tempos e, de fato, todos os acontecimentos. Agora, precisamos entender isso. O Senhor ainda controla tudo. Ele permite que Satanás, permite que o anticristo e aqueles que seguem a eles façam o que querem. Fazer o que querem somente até um certo ponto. Aí depois ele vai entrar no meio disso e parar essa situação. A razão principal para que aconteça a grande tribulação, a razão principal é trazer Israel para Deus. Entenda isso, é o propósito e é chamado do tempo da angústia de Jacó. A Bíblia diz, Jeremias diz que ela será salva em meio a isso. E a segunda coisa é que, para que a ira de Deus seja derramada sobre esse planeta que esqueceu dele já faz muitos dias, o grande dia da sua ira é chegado e quem é capaz de ficar de pé? Senhoras e senhores, a grande tribulação vai ser tão ruim que Jesus disse que nunca houve nada como isso em toda a história. E nunca vai haver nada como isso de novo. Isso fica em Mateus 24, 21, se eu me lembro bem. Você ouviu o que acabei de dizer? Vai ser pior do que o Holocausto foi na Europa Oriental e Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Vai ser pior do que foi quando Roma foi dominada pelos bárbaros. Olha, vai ser pior do que os piores dias da Segunda Guerra Mundial, quando cidades inteiras foram totalmente destruídas. Vai ser pior. E essa é a razão pela qual nós dizemos, e eu digo da palavra de Deus, que a igreja não vai estar aqui na época. Nós não fomos destinados a passar pela ira. Deus não nos escolheu para sofrer a ira dele. E eu sei que temos uma grande parte do corpo de Cristo que quer fazer a igreja passar pelo grande período da tribulação. Me responda o seguinte: se a igreja for passar por esse período, quando é que vai acontecer a ressurreição ou o arrebatamento, um dos dois? Não há lugar, não tem lugar na profecia bíblica para a igreja ser ressurreta fora antes do período da grande tribulação. Não tem como, você não encontra uma brecha aonde fala de nada desse tipo que vai acontecer. Certo. Novamente, o evento que está falando aqui é da segunda vinda de Cristo, que alguns creem que a ressurreição vai acontecer após a tribulação, quando Cristo retornar. Mas não vejo isso na Bíblia. Inventaram, porque não está lá nenhuma passagem que eu possa ver, sabe, que você possa distorcer para fazer se encaixar nesse tempo específico. Certo. E, então, olha só, estou me preparando para sair desse mundo. Muito bem. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome. Ele usará a influência da imprensa, da rádio, da televisão e os computadores para degradar ao Deus da Bíblia. Será um regime de blasfêmia de alcance mundial, como nunca antes o mundo tenha conhecido. E do seu tabernáculo. Refere-se ao céu. E dos que habitam no céu. Embora se refira a todos os crentes no céu, intencionalmente se refere aos 144 mil judeus que foram arrebatados e já estão no céu. Os insultos serão muitos e rápidos, em efeito, ridicularizando o céu. Então, blasfêmia vai se tornar algo normal naquela época. E vocês já notaram que nessa nação americana está chegando perto, cada vez mais perto disso, blasfemando ao Senhor e blasfemando a palavra dele? Irmão Swaggart, isso não foi a primeira vez que Satanás ungiu um ser humano. Nós temos o caso de Hitler.
e ele tinha uma boca muito grande e falava e as pessoas É ficavam verdade, exatamente. espantadas, mas não somente na Alemanha, mas em todo o mundo. Eu me lembro me encontrar na América Latina, na América do Sul, um homem que era um homem de negócios muito rico. Eu conhecia os filhos dele, eles não eram salvos, mas eles falavam daquela época quando o pai deles